Partiu aula 1, parte 5. Aula 1, parte 5. Hoje nós vamos tratar aí de superlativos. Falamos de comparativos na aula passada. Um melhor, maior, mais difícil, mais fácil, mais bonito, mais inteligente, mais burro do que o outro. Então, comparando dois. Agora, superlatives, compara todos, tá? É o top das galáxias. Melhor, o mais difícil de todos, o mais caro de todos, o mais alguma coisa. Não é comparação. Tá aí, superlatives. Então, por exemplo, lembra que na aula anterior, big, bigger than, maior do que. Aqui não, é o maior de todos, the biggest, the biggest. Ah, qual que é o maior estado brasileiro? Qual que é a maior montanha do mundo? O maior, the biggest. Não é comparação, no comparison. The most expensive. Ah, teacher, por que eu coloquei só o EST para fazer o superlativo, the biggest? E aqui o EST, the coldest, e aqui o EST, the easiest. E por que que aqui eu coloquei the most? Para palavras de uma sílaba, você coloca só o ER para comparação, o EST, mas isso é matéria para outra aula, aqui só estou querendo mostrar o que são superlativos, tá? Passo a passo. Não vamos começar a correr agora para não tropeçar, tá? Então, vem comigo aí que vocês passam de ano. Então, the biggest, maior. The most expensive, mais caro. A mais fria, o mais frio. The coldest, não estou comparando, estou dizendo que é o mais frio de todos. Mais fácil, o mais fácil, o jeito mais fácil, a abordagem mais fácil, a língua mais fácil, alguma coisa que é a ou o, ou as ou os. Mais fácil, mais fáceis, the easiest. Não é comparação, no comparison. Pode ver que aquele than, bigger than, easier than, more expensive than, more difficult than, não está aí. Aqui não tem than, porque não é do que, não é mais do que nem menos do que. É o mais de todos. E aqui o mais difícil, the most difficult. The most difficult. Mais difícil de todos. Não é comparação. Então aí, ó. Russia, a Rússia pronuncia Russia. Russia is the world's biggest country. Russia is the world's biggest country. Quer dizer, é o maior país do mundo, tá? The world's, esse apóstrofe S significa posse, né? Que é o maior país do mundo. Do mundo, não do continente asiático, europeu. Do mundo todo. Biggest. Biggest. É o maior de todos. O maior de todos não estou comparando. Qual é? What's the most expensive hotel in the world? What's the most expensive hotel in the world? Qual que é o hotel mais caro do mundo? Deve ser aquele Burj Khalifa lá nos Emirados Árabes, né, Dubai. Talvez, não sei. Mas the most expensive é o mais caro. Eu não estou falando A is more expensive than B. Esse mais caro, não. This no comparison. This is no comparison. Superlative, the most expensive. O carro mais caro de todos, the most expensive car. E por aí vai, não é comparação. Então, isso aí é superlative. Quando eu falar superlativo no decorrer do curso, vocês vão saber do que se trata, então. Inglês, English is one of the easiest, uma das mais fáceis, tá? Talvez não seja a mais fácil, mas é uma. A categoria é as mais fáceis, tá? The easiest. One of the easiest languages to learn. English is one of the easiest languages to learn, quer dizer, uma das línguas mais fáceis para aprender. The easiest, mais fáceis. Mandarin, a língua mais difícil, the most difficult. The most difficult. Então não é comparativo, tá? Superlativo. Vamos falar um pouquinho aí sobre verbos auxiliares, que não tem no português verbos auxiliares. Eles caracterizam geralmente perguntas ou servem para dar um referencial no tempo. Por exemplo, what do you do? O que quer dizer isso? Do quer dizer fazer. What sports do you like? Like quer dizer gostar. Does your wife speak English? Speak é falar, falar inglês. Did you travel last weekend? Travel é viajar. Mas o que quer dizer isso aqui? Por que tem do duas vezes? Isso aqui é uma coincidência, que confunde muita gente. Do é fazer.
Mas do também é um verbo auxiliar, que caracteriza uma pergunta. O que que você faz? O que que você faz da vida? Então, what do you do? Uma resposta é uma profissão. Eu sou advogado e dou aula de inglês e francês. I'm a lawyer and a teacher. Isso eu vou ensinar a responder depois. Isso aqui é verbo auxiliar. Esse primeiro do, verbo auxiliar. Se eu perguntasse do que você gosta, what do you like? Se eu perguntar onde é que você mora, where do you live? Tá vendo que eu tô fazendo pergunta com do? Tá? Que música que você escuta? What music do you listen? Listen é escutar, mas tem esse do. Em português, a gente só muda, nós só mudamos a entonação da voz, né? Que música você gosta? Que música você gosta? Em inglês, não. Não. Tem esse verbo auxiliar aqui. Complica um pouquinho, mas logo, logo vocês já se acostumam com ele, tá? Então, what do you do? O que, que você faz da vida? Que esportes você gosta? Eu poderia falar what sports you like? Pode, o gringo vai entender, mas assim, na gramática raiz direitinho, what sports do you like? Esse do, ele auxilia o verbo like a formar a pergunta. What sports do you like? Que você gosta. Eu estou perguntando para você. Poderia ser que música? What music do you like? Filmes? What films do you like? Que comida? What food do you like? Então, like é gostar, e esse do finaliza uma pergunta. Ah, a minha esposa fala inglês. My wife speaks English. É uma frase afirmativa. Se eu vou te perguntar se a sua fala, does your wife speak English? Eu poderia falar, your wife speak English? Quebra o galho, o gringo entende. Mas, né, como eu estou dando aula, me cumpre ensinar vocês aí o jeito certo, tá? Se você vê num livro escrito assim, você vai saber que é uma pergunta. Does your wife speak English? Do you? Does para ele, ela, isso. Calma, eu vou falar isso em mais detalhes depois. Só quero te mostrar pura e simplesmente o que é um verbo auxiliar, tá? Auxiliary verbs. Did, mesma coisa, só que esse did, diferentemente do do e does, ele coloca a frase no passado. Você viajou final de semana passado? Você viajou? Poderia falar you travel last weekend? O cara vai entender. You travel last weekend é semana passada, final de semana passado. Tá, mas esse did aqui já situa a frase no passado. Did you travel last weekend? Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Você gostou do filme? Did you like the film? Então, did coloca a pergunta, tá? Pergunta no passado. Have you ever been abroad? Abroad quer dizer no exterior, tá? Fora do seu país de origem. Abroad. Abroad. E esse have aqui não é o have de posse, não. Pode ver que não tem sujeito conjugando, não tem I have, não tem they have, não tem we have. Ah, nós temos um carro. We have a car. Bacana. Ah, I have. Eu tenho 3 cães. I have 3 dogs. Não, aqui ninguém está conjugando o verbo have. Aqui é tipo, você tem estado no exterior? Não, não é bem isso. Nós não temos esse tempo verbal chamado present perfect em português. Então, vou ensinar depois fazendo uma outra analogia, tá? Mas só para entender. Esse have aqui, ele não é posse, ele é um verbo auxiliar. Tá? Ele trata de um tempo indefinido. Então, isso são verbos auxiliares. Último tema aqui da aula 1, tranquilo, modal verbs. Eu já expliquei o que são verbos. Verbs, né, são ações. Esses daqui é uma categoria especial de verbos. Eles não precisam de verbo auxiliar, do, does, did, have, não. Eles são auxiliares de si próprios. Eles se garantem sozinhos. Então, can I help you? Posso te ajudar? O verbo can, ele sinaliza a capacidade ou disponibilidade, possibilidade, eu posso, ou eu sei, ou eu consigo. Have, can, perdão, sinaliza esses três. Eu posso, eu sei, eu consigo. Tá? Você pode me ajudar? Posso te ajudar? Pedindo permissão. Posso te ajudar? Can I help you? Aqui não tem do, nem does, nem did, nada. Can I help you? Já vai direto no verbo. Que nem o verbo to be. A gente só muda a ordem. Coloca ele para frente, para trás. Para fazer uma pergunta ou uma frase afirmativa. Could é o passado de can.
seria podia, né? Eu podia, eu conseguia, eu sabia fazer, mas aqui é uma forma mais polida de perguntar. Você poderia abrir a janela, por gentileza? Could you open the window, please? Could you open? Vê aí que não tem do, nem does, nem did, nem have como verbo auxiliar. Vai direto no verbo. Could you open the window? Posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Esse may é para pedir permissão, tá? Posso abrir a porta? May I open the door? Posso entrar? May I come in? May I? Não tem do, nem does, nem did. A gente só muda a ordem dele. May I? Hoje pode chover. Esse might sinaliza uma probabilidade ou possibilidade. Pode chover mais tarde, olha. It might rain later on today. Se later on ou later on, today quer dizer mais tarde, ainda hoje. Later on today. Pode chover, might. Então esses verbos aqui, ó, should também é deve, deveria, se usa para dar recomendação ou conselho, should. Esses todos aqui dispensam o uso de verbos auxiliares. Então, quando eu falar modal verbs, tá? Modal verbs, vocês vão lembrar dessa aula aqui, ó, que é uma exceção. Verbos que não necessitam de auxiliar. Should, você deveria se exercitar mais frequentemente. You should exercise more often. You should, você deve ou deveria. You should exercise more often. Ou more often, pode pronunciar often ou often. Se eu quero viajar para fora, if I want to travel abroad. Se eu quero, if I want to travel abroad, eu tenho que aprender inglês. Eu tenho obrigação. I must. Esse must, o primeiro significado dele, must é obrigação. Tem que. Não tem conversa. Eu tenho que aprender inglês. I must learn English. Então, só para efeito aí de informação, esses modal verbs são sete ou 8 verbos. Coloquei aqui os mais importantes. Eles dispensam verbo auxiliar, tá? São uma categoria especial de verbos, modal verbs. Agora nós vamos passar para, não agora, na próxima aula, vamos passar para a aula 2 já. Vejo vocês lá em breve.